Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar ao senhor se o senhor confirma o relato do senador Marcos Duval, que disse que foi conversar com o senhor para denunciar um plano do presidente Bolsonaro e do Daniel Silveira para gravá-lo e tentar fazer com isso uma rebelião para impedir a posse do Lula. Não, Merval. A conversa que o senador teve comigo, ele solicitou uma audiência, assim como de resto, inúmeros senadores e deputados solicitam. Recebi o senador no Salão Branco. Salão Branco, para aqueles que não conhecem, é o salão... Agora todos conhecem, né, depois da lamentável depredação que ocorreu, e quero aqui, de público novamente, externar minha admiração e parabenizar a nossa presidente, ministra Rosa Weber, pela força, pela firmeza, pela competência na reconstrução, não só simbólica, mas principalmente na reconstrução do nosso plenário, na inauguração que tivemos agora, dia 1º de fevereiro, na reabertura do ano judiciário. E o Salão Branco também foi totalmente reconstruído, inclusive com a galeria de ex-presidentes que foi vandalizada barbaramente pelos golpistas terroristas no dia 8 de janeiro. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado. Eu determinei a oitiva ontem do senador. A Polícia Federal já realizou essa oitiva, e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão, para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, sejam os executores, e nós temos hoje em torno de 950 pessoas que permanecem presas, inclusive a pedido da Polícia Federal, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Mais de 560 pessoas foram soltas com medidas cautelares, que devem ser cumpridas. Nós temos já apurações adiantadíssimas em relação aos financiadores, aos grandes financiadores. Isso já vinha sendo investigado desde o ano passado. Lamentavelmente, o ministro Luiz Roberto Barroso bem salientou a necessidade de educação para formarmos uma elite pensante, uma elite que possa cada vez mais auxiliar no Brasil. Lamentavelmente, nós temos uma parte da elite que flertou com o golpe durante 4 anos e, a partir do ano passado, financiou essa tentativa de golpe, e as investigações estão chegando a esses financiadores, e também as autoridades públicas que, de forma covarde, dolosamente, ou se omitiram, foram coniventes com a tentativa de golpe. Bom dia, ministro.
Bom dia. Aqui ainda de manhã, hein? São 11h28, que agora não tem mais horário de verão no Brasil, né? Como lidar com essa sua popularidade, a sua e dos ministros do Supremo e outras personalidades políticas que hoje veem o seu direito constitucional de andar, de ir a um restaurante, pegar um avião ameaçado, né? Você falou de um evento importantíssimo, mas a minha pergunta é como é que é essa coisa no campo pessoal, né? Você é mais popular que jogador de futebol hoje, né? Todo mundo bate o olho e já sabe quem é, né? Mas ganho bem menos, fulano. Bom, mas as suas caneladas, elas são mais digitais do que reais, né? Também tem isso, né? E também ninguém te dá cartão vermelho, não é? Tentaram. Não, porque no campo... Tentaram, mas o VAR não permitiu. Não deu certo, então está certo. Não, então, sem brincadeira, nós convivemos aquele espetáculo do nossa conferência anterior, né, onde a hostilidade foi assim... eu, inclusive, fui hostilizado. Eu não sei o que é que eles me achavam, se era do Supremo, se era político, não é, presidente Temer? Mas a verdade é que eu dei um azar de sair junto do hotel com você e com o ministro Barroso, e, de repente, eu entrei na dança também. E foi uma coisa, para mim, uma experiência única, mas para vocês... começou a fazer parte do dia a dia. Então, a minha preocupação é como nós vamos superar essa situação de que pessoas que emitem opiniões ou que participam de decisões são constrangidas a todo momento. Obrigado pela questão, fulano. Eu diria para você que a atitude deve ser, e essa sempre foi minha atitude em todos os cargos públicos que exerci, e agora também no Supremo Tribunal Federal, nós não podemos deixar os agressores nos constranger. Nós não podemos ser constrangidos. As pessoas têm todo o direito de criticar o Supremo Tribunal Federal, as pessoas têm todo o direito de criticar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem o direito de agredir verbal ou fisicamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem o direito de xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem o direito de ameaçar as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal. São coisas diversas. Esses vândalos, esses golpistas, passaram a confundir a liberdade de expressão, de poder criticar as instituições e os próprios ministros, com uma liberdade de agressão, de poder aparecer na porta da casa dos ministros e ameaçar de morte, e achar que isso é normal. Como não se deixar constranger? As pessoas que assim agem criminosamente devem ser presas e responsabilizadas. É para aprender que há lei no Brasil. E isso, eu digo sempre aos meus colegas do Supremo Tribunal Federal, e inclusive a outros parlamentares que sofrem essa mesma agressão desses golpistas, a pessoa que começar a tentar constranger, a pessoa que começar a ofender, basta você pegar o seu celular e tirar a foto, porque com reconhecimento facial, em exatos 30 segundos, essa pessoa é reconhecida e responderá judicialmente. Só assim essas pessoas vão aprender que uma coisa é a liberdade de se manifestar, a liberdade de exprimir suas críticas. Outra coisa é a necessidade de respeito entre pessoas, respeito entre instituições. Ministro Alexandre, bom dia. João Doria Neto aqui, obrigado por participar virtualmente. Uma pergunta muito rápida
E uma curiosidade, vou tentar ser breve, mas após os ataques de 8 de janeiro aqui, ataques à democracia, qual a defesa dela passou diretamente pelos senhores aqui presentes e virtualmente, que foi copiado ali, ou tentado ser copiado, um playbook do ataque ao Capitólio, do movimento de extrema-direita americano. Foi tentado ser replicado o que aconteceu lá. Minha dúvida é, eu vejo esses movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos como quase exportadores de ataques à democracia hoje e aos tecidos democráticos pelos meios qual praticam lá, e vejo isso talvez se penetrando aqui no Brasil, e temo isso ser penetrado e replicado em outros países também. Os Estados Unidos, onde tem uma democracia, ou tinha considerado inabalável, sofreu um ataque que ninguém imaginava nos Estados Unidos. Isso está acontecendo, esses movimentos estão exportando esses ataques para outros países, e se sim, como isso está sendo feito? Qual que é essa metodologia? Agradeço a questão, Doni. Veja, como eu disse na minha manifestação inicial, isso é uma tendência mundial que partiu da extrema-direita, do extremismo norte-americano, para corroer as democracias por dentro e para que o populismo de extrema-direita possa realizar uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas e conquistar o poder de forma ditatorial. Por isso, a necessidade de uma legislação de acordos internacionais que permitam uma responsabilidade mais rápida por parte das redes sociais, que permitam que atuem de forma a proteger também a democracia. Não é possível que plataformas sejam absolutamente imunes à legislação. O Brasil deu um exemplo, e isso é muito importante, nós temos que repetir isso. A justiça brasileira deu um exemplo de atuação na responsabilização das redes sociais e nas plataformas. Plataformas que não respeitavam ordens judiciais de nenhuma jurisdição no mundo, o Telegram, passou então a respeitar, iniciando no Brasil, e aí replicaram para todos os países do mundo. Então, qual é a atuação que devemos fazer para coibir isso? Não só, como eu disse, uma legislação mais moderna, interna, que preveja mecanismos de defesa da corrosão interna institucional, como também acordos de cooperação internacional para acelerar essa responsabilização de diversas plataformas. Eu gostaria de ampliar aqui, Doni, rapidamente, fazer duas observações. Uma no sentido de que o Brasil respondeu mais rápido, mais firme e mais seguramente, de forma mais segura aos ataques do que os Estados Unidos. Nós já estamos, com menos de um mês, responsabilizando inúmeras pessoas, chegando aos financiadores, quando os Estados Unidos, depois de 2 anos, que chegou a isso. Então, o Brasil aprendeu, a justiça brasileira aprendeu durante esses anos de ataque maciço desse populismo extremista, aprendeu também a atuar de forma rápida e eficaz. E uma segunda observação que é irresistível, aqui até corroborando o que o ministro Luiz Roberto Barroso disse sobre urnas eletrônicas e voto escrito, que vários parlamentares defenderam a volta do voto escrito, a contagem pública. O ministro Luiz Roberto era presidente do TSE, eu atuava junto com o ministro Luiz Roberto, quando fizemos uma audiência pública, e se defendeu, alguns parlamentares defenderam que os votos fossem contados em cada escola, em cada sessão, não fossem nem levados para o lugar. Então, seria mais ou menos um show de auditório. Mas a ironia é muito... A ironia ocorre e acaba sendo estranho. Não sei se vocês viram que vários desses deputados ontem pediram anulação
de uma votação por voto escrito, né, de uma bancada, da própria bancada, que sempre defendeu a volta do voto escrito, dizendo que a cédula escrita é facilmente fraudada. Ou seja, isso eu sempre insisti, não importa a forma de votação, os movimentos extremistas populistas, eles atacam o instrumento que concretiza a democracia, que é a eleição. No Brasil, como esse instrumento é a votação por urna eletrônica, se atacou a urna eletrônica. Nos Estados Unidos, um dos instrumentos é o voto por carta, se atacou o voto por carta. Eles atacam a democracia e seus instrumentos, não importa qual seja o instrumento.